dividido por cada atividade tem 3,33 cada um, avalio e dou a nota ali embaixo. Eu acho que isso vai ficar mais do jeito que você quer se eu avaliar de imediato, né? Eu vou ver no módulo 1, vou coletar os resultados, e aí depois, na próxima aula, você vê se apareceu para você os resultados. Beleza, valeu, Milton. Tá? Então, a gente começou a falar sobre doenças virais da soja. Então, a parte A e agora a parte B, outras doenças. A gente falou sobre importância e algumas doenças virais da soja. Então, são 9 as principais doenças. Dentre essas 9 principais doenças causadas por vírus na cultura da soja, são consideradas doenças primárias de grande importância, de uma grande frequência nos campos de produção de soja, o mosaico comum, né, o soybean mosaic virus. A gente falou na última aula da história do mancha chocolate do grão. Na aula de hoje, a gente vai perceber que essas manchas no tegumento das sementes não é algo exclusivo do mosaico comum da soja, mas ele é considerado uma doença bastante importante. Depois, temos o mosaico rugoso da soja, como uma segunda doença primária, o mosqueado do feijoeiro, né? E aqui, tentando contrapor a pergunta que o João Vitor fez na última aula a respeito do Bean Golden Mosaic Virus, né? Que é o mosaico dourado do feijoeiro. O mosaico dourado do feijoeiro, ele é transmitido, é um begomovírus transmitido por mosca branca, né? Que aqui você não tem essa espécie que a gente pegou e colocou, né? Que a gente falou sobre isso na última aula, tá? Então, esse mosaico dourado, né? Que é tão importante para a cultura do feijão, ele não é considerado como sendo importante aqui para a cultura da soja. Outra doença importante, considerada primária, de ampla distribuição nos campos de produção, é a necrose da haste da soja e a queima do broto da soja, ou o vírus da necrose branca, fumo, né? Então, essa necrose da haste da soja também é dita como o mosaico da haste da soja. Então, essas principais viroses são transmitidas, o SMV pelo afídeo, né? O BRMV, né? Transmitido por vaquinha diabrótica e serotônia, os principais gêneros, com algumas espécies que se transmitem. O BPMV, transmitido também por vaquinha. O COPEA, né? O CMMV, transmitido por mosca branca, e o Tobacco strictarius, né, que o professor não adicionou o inseto vetor. E, além disso, quando fala de doenças primárias, né, de ampla distribuição nos campos de produção de soja, virais, vocês têm outras ou que são consideradas secundárias ou que têm distribuição fora do país, né, onde no compêndio de soja vocês vão encontrar. Essa listagem ela foi baseada, né, no capítulo de doenças da soja do Manual de FIDA de 2016. Então, continuando, as próximas viroses, né, a queima do broto da soja é um vírus que causa uma necrose, que causa a queima do broto, né, ou a necrose branca. Milton Lima, vai tomar no seu cu, rapaz. Vira homem, rapaz. Sou trouxa, pau no cu, babaca, desgraçado, vagabundo. Cria tipo, rapaz, materinha fraca dessa é ruim. Ninguém presta atenção nisso não, moço. Tem dó. Cu de cachorro. É você mesmo, rapaz. Adianta ficar olhando de lado não, rapaz. É você mesmo. Como é que faz para excluir? Bumbum guloso. Bumbum guloso. Marcelo, me ajuda aqui, Marcelo. Chama a Marcela para mim.
Que ladinho não, rapaz. Não, entrou um vírus aqui, um tal de Valadão aqui, amigo desse povo. Ficou falando merda pra mim e eu não sabia como tirar, agora eu tirei. Eu acho que isso não seria verdade. Como é que faz para bloquear? Você sabe? Enfim, cada coisa que a gente tem que passar nessa vida. Hã? Mas eu joguei para o grupo, né? Então, ou seja, dentro dos alunos que passaram para ele, né? Ou alguém que está com vírus, né, no seu WhatsApp também, né? Uma das hipóteses disso acontecer. Então, o vírus da necrose branca do fumo, o Bakersfield, ele causa queima do broto, né? Excessiva brotação axilar, e as folhas têm um tamanho, reduzem o tamanho, a planta fica anã, e os trifólios, eles caem ou ficam castanhos, né? Existe um escurecimento vascular, tanto de vagem quanto do tecido. Esse escurecimento da vagem também tem uma associação com a traquinose, né? Essa malformação. As infecções tardias de 40 a 45 dias, eles têm danos menores. As plantas velhas com necrose em nervuras, a gente vai observar, e as sementes com ruptura do tegumento, né? As fissuras. Existe um processo fisiológico em soja também que provoca esse rompimento de tegumento. Algumas cultivares têm essa propensão, né? E aí ficam com menos brilho também esses grãos. A queima do broto, né, que é transmitida por trips. Ele foi descrito pela primeira vez nos Estados Unidos em 1946 e no Brasil em 1955. E essa necrose branca vocês vão encontrar tanto, né, na região central como inicialmente nos brotos de plantas de soja. O Cravorama, né, Ambrosia artemisia, é o principal hospedeiro desse vírus, e as inflorescências elas podem abrigar grandes populações, né, essa espécie, grandes populações do inseto vetor, que é o trips. E além de Cravorama, vocês têm tomate, girassol, picão, amendoim, crotalária e fumo, que são os hospedeiros desse vírus. Ele tem o controle dessas plantas, de populações dessa planta daninha, de Cravorama, após 15 de novembro, né, sempre, quando você semeia a soja, isso vai reduzir, com o regime de chuva, né, vai reduzir as populações de trips e, consequentemente, a transmissibilidade vai ser reduzida. Inseticidas em sementes não têm se mostrado como sendo eficazes. Aliás, inseticidas para controle do inseto vetor para nenhuma virose é considerado uma medida eficaz para reduzir a incidência de viroses, né, pelos motivos que eu já falei para vocês em outras ocasiões. E esses vetores virulíferos, né, os vetores que apresentam a partícula, né, o ilavírus, né, ou o PSV, eles são aqueles insetos que possuem dentro, interagindo com seu corpo, a partícula viral. Então, a partícula ela é esférica, né, ela é transmitida por algumas espécies de trips, como o trips tabaci, Prachyniella schutzei e Prachyniella occidentalis. São esses os 3 insetos vetores. E o fumo é uma planta que, em laboratório, pode ser utilizada como indicadora de vírus. A próxima doença, né, o mosaico rugoso, o rugoso mosaico vários, BRMV, é transmitido por 2 gêneros de vaquinhas, diabrótica e serotoma, né? Ele provoca um mosaico em desenho no feijão também e na soja. Em situações de inoculação, você tem inoculação artificial em laboratório, vocês têm necroses e morte das plantas. No Paraná, em soja e feijão, né, quando você tem cultivos de soja com feijão, você tem alta incidência do mosaico rugoso da soja. E esse vírus, né, do mosaico comum, né, o SBMV, né,
e quando ele infecta simultaneamente, ele pode provocar até 26, aqui faltou o sinal de porcentagem, mas 26% de perdas na produção quando você tem um sinergismo desse mosaico rugoso da soja com o, o SMV, né, o mosaico comum da soja, né, soybean com mosaico virus. A formação de bolhas, né, verdes escuras, secundadas por um halo mais claro ao redor da lesão, e a presença de rugosidade nas folhas é uma característica dessa doença. Sintomas mais severos comparativamente, né, mosaico rugoso da soja com o soybean mosaic virus, né, o soybean tem uma agressividade melhor para a cultura, e as sementes também são manchadas, assim como o SMV, que tem o sintoma chocolate que a gente viu na última aula. A inoculação mecânica permite a transferência, permite a verificação dos sintomas em fungo, e as partículas de 30 nanômetros, apresentam 30 nanômetros de diâmetro, e a transmissão, né, por Serotoma ruficornis, também outras espécies, Diabrótica balteata e Diabrótica adelpha, seriam as outras espécies, né, as espécies que podem transmitir o BRM. Os hospedeiros que nós temos, né, além do feijão, nós temos ervilha, calpi, que provocam lesões necróticas, em quenopódio, uma situação de inoculação, a amarante polo provocam lesões, né, e o mosaico também é encontrado em Lícia fava. E aqui nós temos as ilustrações das duas vaquinhas que são responsáveis pela transmissão dessa virose em soja. O mosqueado do feijoeiro, o Bean-Pod Mottle Virus, então ele foi descoberto em 1958 nos Estados Unidos e no Brasil em 1992. Então a doença chegou muito tempo após. Aqui você observa um mosqueado clorótico, que são essas ilhas verdes e amarelas, sem uma definição, né, dos bordos, que é o que caracteriza um mosaico. O mosaico é quando os bordos são bem definidos, dessas ilhas verdes e amarelas. O mosqueado clorótico é quando ela tem essas nuances quase que imperceptíveis. Então, essa é a diferença do mosqueado para um mosaico. Então, vocês vão observar esses sintomas. Em folhas jovens, a intensidade vai reduzir nas folhas mais velhas, sendo observado esse aumento desse relevo da superfície, esse sintoma de bolhosidade. Da mesma forma, né, que da virose anterior, o mosqueado do feijoeiro também pode se associar com soybean mosaic virus, né, mosaico comum da soja, provocando uma distorção foliar, e aí, nessas associações, nesses complexos dessas duas espécies, vocês podem ter uma ampliação da agressividade, da necrose, ou, né, do nanismo da cultura decorrente. Então, aqui, vocês têm aqui, né, algumas variações de manchas das sementes, a má formação de páginas, e os hospedeiros, né, do mosqueado do feijoeiro, que é o feijão, a lespedeza, o estilosóbio, estilosóbio deringiano, e o Trifolium incarnatum seriam outros hospedeiros do mosqueado do feijoeiro. A transmissão, né, por essas três espécies, né, Serotoma trifuncata, Serotoma F maculata e Epicauta fitata seriam as espécies de besouros que transmitem esse comovírus, né? Então, vocês reparem que, geralmente, quando você tem um determinado gênero, você vai ter sempre um padrão, ou uma espécie que sempre vai ter o mesmo padrão de inseto vetor. Por que é um besouro? O vírus, ele passou por esse processo evolutivo de adaptação, para o processo de transmissão, de ter esse inseto, né, esse organismo como inseto vetor. Raras vezes, às vezes não, nunca, vocês vão encontrar uma espécie viral em que você vai ter simultaneamente a transmissão por tríplice e besouro, como esse caso aqui. Então, essa espécie, ela sempre vai ter essa padronização. O Bean-Pod Mottle Virus sempre ser transmitido, e essa mesma regra vai funcionar para todas as outras espécies de insetos vetores. Você vai ter mosca branca como um importante inseto vetor de bebumovírus. Você tem tripes como um importante inseto vetor
toscoviroses, né? E assim por diante. Então, um alto grau de tolerância existe para as cultivares americanas. As brasileiras ainda não se tem materiais com resistência, que seria a principal estratégia de controle desse mosqueado feijoeiro. E aqui vocês têm essas progênies com esses americanas, né, com níveis de tolerância de conseguirem suportar o ataque do mosqueado feijoeiro. A mancha anelar já é considerada uma virose secundária, né? Então, o tobacco ring spot virus é um vírus transmitido por TRIPS, né? Um vírus alongado, e é considerado uma virose secundária. Aqui vocês têm algumas variações dos sintomas e aqui a detecção, né, nas plantas em fungo inoculadas com uma mancha anelar, que é uma outra virose considerada secundária para plantios de soja. Então, o Lila-vírus, né, que a gente encontra é uma partícula poliédrica, né? Tanto o Lila-vírus como os begomovírus são poliédricas, mas a diferença é que todo o genoma ele fica contido dentro da partícula poliédrica. Ele não é bipartido, o genoma não é subdividido em duas partículas geminadas, né? Então, no caso dos begomovírus, né, o gênero begomovírus, a partícula ela tem subdivisões, ela fica uma parte do genoma, uma parte da partícula, do poliedro, e aí, que é uma característica do gênero, e outra parte, né, outro fragmento da partícula, com outras funções importantes. As funções, elas ficam distribuídas nessas duas conformações tridimensionais da partícula, né, do genoma bipartido do gênero begomovírus. Lembrem do begomovírus que eu acabei de dizer, que essa partícula ela é transmitida pela mosca. A mancha anelar, né, que eu tinha falado para vocês, ainda há algumas características a respeito do sinal, é uma partícula poliédrica, então essa é uma representação tridimensional, né, do agente causal, né, que fica dentro do corpo e que se multiplica sistemicamente dentro da planta de soja e que provoca o sintoma de mancha anelar na cultura da soja. O mosaico cálido também é considerado uma doença secundária e ele tem, né, como agente causal a espécie Alfalfa mosaic virus, que pertence ao gênero Alphamovirus. Então, aqui alguns exemplos de sintomas na figura A: a folha de soja apresentando forte amarelecimento decorrente do AMV, né, o mosaico cálido da soja, e no B, né, uma espécie que foi detectada em alfalfa, o mesmo vírus. Então, se você tem campos que você cultiva simultaneamente soja e alfafa, vocês podem aumentar a incidência do mosaico cálido da soja. Então, aqui planta de alfafa com sintoma de mosaico. E aqui o mosaico crespo, esse mosaico crespo é também considerado uma doença secundária, então a doença se define, fala por si só os seus sintomas, e ele tem um complexo de várias espécies, aquilo que eu falei para vocês, ó. O genoma ele é bipartido, né, um begomovírus. Nós temos várias espécies que são consideradas agentes causais do mosaico crespo, como Sida micantha mosaic virus, Sida yellow mosaic virus, Sida yellow mottle virus, Sida mild mottle virus. Além de outras espécies que todas, né, visitadas pela mosca branca, a mosca branca é responsável por esse fluxo, uma mosca branca virulenta, por transmissão dessa doença nas culturas. Professor, às vezes a gente encontra esses sintomas para fitotoxidez, né? Vocês vão ter, às vezes, essa redução de tamanho, essa bolhosidade, ou a soja louca 3, que está aquela encoide espécie, na soja vocês vão ter algumas complicações, essa questão de sintomas plásticos ligadas à redução do tamanho, também para esses outros agentes, além de questões de fitotoxidez, algumas questões ligadas à questão da nutrição da planta, que são elementos são desafios que vocês vão ter para poder separar. Lembrando que doenças, vocês precisam achar os sinais, né? Então, a presença desses sinais é o que vai diferenciar dos sintomas abióticos, das questões ligadas à fitotoxidez para as culturas, tá? Então, você precisa utilizar, se existir um alto fluxo e isso estiver comprometendo
ano após ano, né, o seu campo de produção de soja, sintomas muito parecidos com esses sintomas, que a primeira instância pode estar associada a uma doença viral, é realmente muito importante você investigar e para ter certeza sobre quem está realmente provocando esse tipo de sintoma, né, para o nanismo, né, Euphorbia mosaicaris, Euphorbia, vocês conhecem, uma planta daninha, um leiteiro bastante importante, e esse leiteiro, esse sintoma de mosaico, vocês veem nos campos, inclusive campos não somente de produção de soja, mas vocês veem esse mosaico incidente, e esse mosaico é transmitido pela mosca branca e mesmo begomovírus com a partícula, né, com o genoma bipartido que vocês vão encontrar. Então, vocês podem pegar esse leiteiro, né, nesse caso, ele é transmissão somente por um inseto vetor, não é mecânico. Então, vocês precisam do inseto virulífero, colocar numa gaiola e, nessa gaiola, colocar em contato uma planta sadia com o inseto para realizar essa transmissão. E, além disso, para a gente finalizar, né, as pessoas confundem viroses. Na primeira instância, essa sintomatologia, no Brasil se fala assim, muito pouco sobre fitoplasma. Atualmente, você tem um grande destaque para o fitoplasma em soja nos últimos anos, devido ao sistema, a forma do sistema de produção, né, segunda safra, plantio do milho. Você tem fitoplasma virose, né, que é importante, né, transmitido por uma cigarrinha. E aqui vocês também têm aqui um destaque, um sintoma que pode ser confundido com uma doença viral, fitoplasma para soja, né? Não tem nem ainda registrado a espécie para ele, mas você tem essa sintomatologia como sendo uma representação ou uma confusão. Para isso, eu preciso utilizar testes para reconhecimento de fitoplasma, um teste ELISA, um teste de PCR. Quem quiser saber sobre PCR, extração de DNA, eu dei uma aula muito boa, assim, justamente na última aula, explicando como que seria essa questão desse teste molecular, que seria um teste que, na verdade, cabe como uma luva para qualquer dilema que vocês tenham de identificação, de diagnóstico, de problemas que vocês encontram no campo, desde que vocês tenham um primer para detecção ou do fitoplasma ou das viroses da soja para vocês quantificarem no campo. Então, vocês têm testes baseados em DNA, testes baseados em interação entre antígeno e anticorpo, testes baseados em morfologia, que é o caso da taxonomia translacional, como a gente vê para frente. Para viroses, não tem nada que não esteja dentro desse espaço molecular, DNA versus ELISA e todos os métodos sorológicos que a gente encontra para desvendar as dúvidas diagnósticas dos problemas que acometem as culturas. E ressalto, por fim, ainda a importância de se diagnosticar está no fato de você traçar medidas de controle direcionadas a um problema real que você está encontrando. Então, você vai ter uma ótica para reduzir a incidência de fitoplasma ou uma ótica para reduzir a incidência de uma população, de um inseto vetor ou de uma doença viral para a cultura da soja. Então, a gente